Deus abençoe meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo. Seja bem-vindo ao canal da Pastora do Vale. Seja abençoado por Deus nessa sexta-feira. Amados, queridos irmãos, trazendo mais um vídeo aqui para os nossos corações, para você. Meus irmãos, eu tenho assistido alguns vídeos aí e eu fico pensando. Tem coisas que Satanás ele quer desfocar a palavra de Deus da vida das pessoas. Como assim, pastor? Amados irmãos, tem tanta coisa grave acontecendo no meio do povo de Deus. Coisas graves. Adultério, mentira, engano. Está tudo acontecendo no meio do povo de Deus. Muitas, às vezes, abominações. Muitas coisas erradas nos altares acontecendo no meio do que? Do povo de Deus. E muitas vezes, aí a gente vê alguém trazendo coisas, pregando que Deus está preocupado com xuxinha, que Deus está preocupado com batom, que Deus está preocupado com uma sobrancelha, Deus está preocupado com a correntinha, que alguém está usando. Amados irmãos, tanta coisa grave para Deus se preocupar, porque Deus ele tem se preocupado sim com a igreja, com o que está acontecendo com o seu povo. A palavra não sendo ministrada do jeito que ela é. A igreja se conformando com o mundo. Quando a gente está falando mundo, não estou falando mundo de um batom, mundo de um brinco, mundo de um cortar de um cabelo. É o mundanismo espiritual que Jesus falou. Adultério, prostituição, maus pensamentos e outras coisas mais graves que a Bíblia fala disso. Isto é grave. E às vezes eu vejo pessoas aí, que nem a pastora Nadir teve a visão com Lauriette, que o Senhor imprensou Lauriette contra o muro, passou a mão no batom dela, passou a mão no bracelete. Lauriette já está no terceiro casamento, no terceiro relacionamento. Vai vendo que isso já está totalmente fora da Bíblia, porque se ela fosse viúva, aí sim, ela poderia sim. Mas no terceiro, daqui a pouco vem o quarto. Mas o Senhor da pastora Nadir nada falou sobre o divórcio, sobre os relacionamentos da Lauriette, mas vai se importar com o batom. Quer dizer, os relacionamentos dela estão tudo ok, porque o Senhor apareceu e nada falou do divórcio, dos relacionamentos, do terceiro casamento, mas falou de um batom. Um batom, o Senhor se importou com um batom na vida de Lauriette. O Senhor se importou com uma pulseira que estava na mão de Lauriette e não se importou. O Senhor da pastora Nadir não se importou de falar de algo que está na Bíblia, que a Bíblia mostra que Deus é contra, que é o divórcio, que são vários casamentos, e o Senhor não mostrou. Estou invertendo os valores das coisas, meus irmãos. Estou invertendo a palavra de Deus. Mas o diabo, ele quer isso, desfocar daquilo que é pecado e focar daquilo que não é pecado. Ele está trocando as coisas. Ele quer o quê? Que as pessoas olhem para isso, dizendo que isto é pecado, o qual não é pecado, e mostrar aquilo que é pecado, dizendo que não é pecado. Por quê? O Senhor aparece para falar de batom, de correntinha, de pulseirinha, e não aparece para dizer que a pessoa está em pecado e ficar trocando de marido como se troca de roupa. Está no terceiro casamento, os maridos vivos, ninguém morreu, e está tudo aí, está tudo ok, mas o Senhor está preocupado com o batom. O Senhor está preocupado com a pulseirinha, ou porque você tirou uma sobrancelha, ou usou uma chapinha, ou porque cortou os fios de cabelo, ou porque usou uma xuxinha. Deus está preocupado com isso. Quer dizer que Deus não revela para esse povo o pecado. Aquilo que de fato é pecado. Aquilo que a Bíblia diz que de fato é pecado. E o Senhor não fala. Coisas graves acontecendo no meio da igreja de Jesus Cristo. Se é um adultério, homens, pastores trocando de mulheres com troca de roupa, pessoas aí já do altar indo para o terceiro, para o quarto casamento e está tudo ok. Pessoas dentro da igreja desejando o outro, murmurações, caluniando outros e outros aí dentro da igreja. Meus irmãos,
as coisas estão difíceis. Paulo avisou que seria difíceis os últimos tempos para falar do Evangelho, para pregar o Evangelho. Está difícil. Eu vejo irmã aí mandando as irmãs cortar uma meia para fazer uma xuxinha. Porque fala que a xuxinha tem o nome da Xuxa. É pecado, irmão, você usar uma xuxinha. É pecado porque tem o nome da Xuxa. É pecado você usar uma piranha de cabelo, porque a palavra é piranha. Por que essas irmãs do usos e costumes não pregam, irmãos? É pecado se casar, às vezes é pecado se divorciar, é pecado ficar trocando de marido, é pecado adulterar, é pecado se prostituir, é pecado mentir, é pecado enganar. Essas são as coisas que estão em descrição na Bíblia. Isso está em descrição na Bíblia. Mentira, engano, adultério, prostituição, maus pensamentos. Jesus falou isto. Aborrecer, maldizer o seu inimigo, desejar mal para o seu inimigo, usar sua boca para amaldiçoar, isto tudo Jesus descreveu. Mas por que o povo dos usos e costumes não pregam isto? Não pregam isto, não vê pecado nisto. Não pregam isto, mas prega que Jesus condena a pessoa, joga no inferno, porque usa um batom, ou porque tira uma sobrancelha, ou porque usa um brinco, ou porque cortou alguns fios de cabelo. Jesus joga no inferno. Mas eu não vejo quase ninguém pregar sobre a mentira, sobre o engano, sobre o adultério. Pessoas que estão na igreja fingindo que é crente, mas lá no mundo ele é um adúltero. Ele está na igreja, depois da igreja vai para um motel, vai se prostituir, vai adulterar. É disso que Jesus falou. É isso que precisamos pregar. É o que é pecado de fato. Não aquilo que não é pecado. Ficar focando o povo em vaidade de um batom. A pastora Nadir viu isso na Lauriette. E a Lauriette com um agravante tão grande. Se ela falasse do divórcio, dos maridos que ela já teve, aí eu falava, realmente, isso aí, a Lauriette está totalmente fora da palavra de Deus. Eu dou parabéns para a pastora Nadir. Mas Jesus se preocupou com a pulseira da Lauriette, o batom da Lauriette, o que Lauriette tem de riqueza, de dinheiro, meus irmãos, e o que era grave, o que era sério, o que a Bíblia condena. Jesus nada disso. Está invertendo os valores espirituais. As coisas estão sendo invertidas. Está sendo invertida, porque é isso que Satanás quer. Focar você naquilo que não é pecado. E aquilo que é pecado, fazer você não ver. Esse é o trabalho dele. Sim, isso é o trabalho. Entendeu agora? Tem coisas graves acontecendo no meio da igreja, coisas graves acontecendo no meio do povo de Deus. Coisas gravíssimas. Mas o diabo quer desfocar você daquilo que é grave e botar naquilo que não é grave. Que o Senhor te abençoe. Se você concorda comigo, entra aí e comente. Se não concorda, pode comentar também. Quero ouvir sua opinião. Se você quiser curtir, eu também te agradeço de coração. Aquilo que é pecado, não está sendo pecado mais hoje. Oh Deus, os valores estão sendo invertidos. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.